Você sabia que existem 2 territórios europeus em plena África continental? Suas fronteiras são focos de crises migratórias e disputas diplomáticas. São também as 2 províncias com menor riqueza per capita de um dos países mais ricos da Europa. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou falar de Ceuta e Melilla, províncias da Espanha que são frequentemente reivindicadas pelo Marrocos. Mas como essas regiões viraram espanholas se estão em plena costa africana? Ceuta e Melilla já pertenciam à Espanha ou ao conjunto de reinos cristãos que formaram o país ao menos 500 anos antes de o Marrocos existir como o país que conhecemos hoje. Ceuta havia sido controlada por várias dinastias berberes, povos nativos do norte da África e também árabes. O local era um dos portos mais estratégicos do mundo islâmico. Até então, distintos reinos islâmicos tinham dominado por mais de 600 anos a Península Ibérica, onde ficam Espanha e Portugal. Mas no final do século XV, Portugal e Espanha concluíram um processo de expulsão dos árabes, o que foi conhecido como a Reconquista Cristã. E os 2 países começaram também a expandir suas fronteiras com as conquistas ultramarinas. Foi assim que Portugal conquistou Ceuta em 1415 e a Espanha conquistou Melilla em 1497, sob o mando dos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel de Castilha. Mais tarde, em 1580, Portugal e Espanha formaram a União Ibérica, uma dinastia conjunta que compartilhava seus extensos domínios. Quando essa união se dissolveu, em 1640, a Espanha ficou com Ceuta e com Melilla. Ao longo de sua história, os 2 portos foram cruciais para as ambições expansionistas da Espanha. Dá para entender bem a importância deles quando a gente observa a localização geográfica. Ceuta está no outro lado do Estreito de Gibraltar, a apenas 14 quilômetros da costa peninsular da Espanha. Isso permitia à Espanha controlar em grande medida o acesso ao mar Mediterrâneo. E o porto de Melilla fica a 200 quilômetros a oeste de Ceuta e já serviu como posto de combate a piratas. A geografia dessas 2 localidades seguiu sendo importante para os interesses espanhóis, inclusive muitos anos mais tarde, nas primeiras décadas do século XX. Era uma época de disputas no norte da África, quando estavam em jogo muitos interesses das grandes potências colonialistas europeias, como o Reino Unido, França e a própria Espanha. No território que depois se converteria no Marrocos, a situação era instável, com divisões e rebeliões internas. Foi nesse contexto, em 1911, que o sultão Abd al-Hafid pediu a ajuda da França. Um ano mais tarde, o sultão e a França assinaram o chamado Tratado de Fez, que estabeleceu o território como um protetorado francês. Como parte do acordo, a Espanha recebeu zonas de proteção no norte e no sul do que hoje é o Marrocos. Mas Ceuta e Melilla não entraram em jogo nessa partilha e seguiram mantendo seu status de províncias espanholas. Durante os anos do protetorado, se tratando de áreas de ameaças constantes de conflito, o governo espanhol costumava mandar para lá suas tropas mais bem preparadas. E foi exatamente em Melilla que, em 1936, começou um levante militar que abriu caminho para a Guerra Civil Espanhola, um conflito devastador que se estendeu até 1939. O protetorado francês terminou em 1956, quando o Marrocos obteve sua independência, e junto foram extintas as zonas espanholas. Mas Ceuta e Melilla continuaram pertencendo à Espanha. É que por mais de 5 séculos, a Espanha argumentou que esses territórios são parte inerente de sua unidade. Mas para muitos muçulmanos, essas províncias são símbolo de derrota e humilhação ante o avanço do cristianismo. E isso ajuda a explicar por que o Marrocos as reivindica. Praticamente desde sua independência, o Estado marroquino pede o fim do que considera uma ocupação espanhola em Ceuta e Melilla. Existem outros territórios que o Marrocos reclama para si. Perto da costa marroquina estão o Rochedo de Vélez de La Gomera, o Rochedo de Alhucemas, as Ilhas Chafarinas e a Ilhota de Perejil. Todos territórios espanhóis, mas sem população civil vivendo ali. Essas reivindicações vêm do ideal do Grande Marrocos, um movimento nacionalista que estende suas ambições também a outras regiões do norte da África, como o Saara Ocidental. Mas o Marrocos não conseguiu o apoio da ONU para a reivindicação de que Ceuta e Melilla seriam territórios não autônomos ainda a serem descolonizados. Como eu mencionei mais cedo, a Espanha defende que sua ligação com esses territórios vem de muito antes que o Marrocos existisse como um Estado. E sob a Constituição espanhola, eles não são considerados colônias, mas sim
comunidades autônomas. Por isso, para muitos especialistas, é difícil que o Marrocos tenha êxito no seu pleito perante as instâncias internacionais, mas muitos dizem que essas queixas são mantidas como parte de uma estratégia política. Outros analistas, no entanto, questionam a postura espanhola do ponto de vista histórico. É que durante boa parte da história, os dois enclaves não eram cidades completamente estabelecidas, mas sim fortalezas militares ou uma espécie de presídio ao ar livre. E qual a situação desses territórios hoje? São cidades com um grau de autonomia semelhante à de outras províncias espanholas, como Andaluzia, País Basco ou Catalunha. Apesar de grande parte da população ter origem marroquina e ser muçulmana, analistas dizem que até o momento isso não se converteu em um problema sério de identidade nacional. Na verdade, segundo essas análises, muitos locais sentem que têm mais proteções sob o Estado espanhol do que teriam sob o marroquino. Ao mesmo tempo, a segurança e a economia são um desafio grande. Por estarem na costa africana, esses dois territórios são o único ponto de entrada terrestre à União Europeia dentro da África. Por isso, acabam sendo destino de milhares de imigrantes, fugindo da pobreza, de conflitos armados e perseguição. Ceuta e Melilla são cercadas pelas fronteiras mais fortificadas da União Europeia e todos os anos há casos de imigrantes que morrem tentando chegar ali. A economia vive uma situação delicada. Muito do dinheiro que circula ali vem do contrabando e do comércio informal entre as fronteiras com Marrocos. Organizações como o Observatório de Ceuta e Melilla pedem ao governo espanhol medidas mais incisivas para mudar o modelo econômico dessas cidades para diminuir a dependência delas do Marrocos. Em março deste ano, as relações com o Marrocos melhoraram depois que a Espanha anunciou seu apoio a um plano marroquino de conceder autonomia limitada ao Saara Ocidental, território que também foi alvo de disputas entre Madrid e Rabat. Mas, para muitos observadores, as disputas em torno de Ceuta e Melilla ainda vão permanecer. Hoje eu fico por aqui e conta pra gente nos comentários se você gosta desses vídeos sobre questões internacionais. Até a próxima!